Sobre o tribunal do júri, explica pra gente o que é o tribunal do júri. Boa. Então, os crimes que são julgados no tribunal do júri são apenas os crimes dolosos contra a vida. Só crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida são julgados. Por exemplo, só para o pessoal saber, o crime doloso contra a vida é quando o cara quer matar o outro. Quando a pessoa mata porque quer. Porque com vontade de matar ou quando assumiu o risco de produção do resultado de morte. Isso é homicídio, mas também tem induzimento a suicídio, também tem aborto, tá? Também é no tribunal do júri. Qualquer crime contra a vida. Infanticídio. Bom, então, esse procedimento do tribunal do júri é um tratamento completamente diferente de qualquer outro crime do ordenamento jurídico. É um procedimento especial. É um procedimento de 2 fases. Tem a denúncia, num crime doloso contra a vida. A maior parte dos crimes lá que são julgados é de homicídio, mas também tem o aborto, tem induzimento a suicídio, tem o infanticídio, mas a maioria é homicídio. Chega a denúncia e aí as pessoas são 2 fases. A primeira fase, você faz a instrução, que escuta-se as pessoas arroladas pelo Ministério Público e as pessoas arroladas pela defesa. Aí no final, e o réu, se quiser, é interrogado. No final desta primeira fase, há 4 possibilidades de decisões. Olha, há indícios suficientes de um crime doloso contra a vida, que aí é a pronúncia e de autoria, então o tribunal do júri tem que julgar. Ou então falar, não tem provas suficientes disso, esse crime não aconteceu, e não está prova suficiente que foi ele, e pronuncia. A outra é o seguinte, olha, está definitivamente, cabalmente comprovado que o crime não é doloso contra a vida. Exemplo, é um crime de lesão corporal, cabalmente comprovado. É um crime de latrocínio. Aí desclassifica para um crime não doloso contra a vida e se manda para a vara criminal comum. Ou então, olha, está definitivamente comprovado, sem qualquer tipo de controvérsia, de que é legítima defesa. Aí, ou então, de que não existe crime, absolvição sumária. Ou então, esse fato não é criminoso, é atípico, absolvição sumária. Então, parte para a segunda fase. Pronunciou, olha, elemento suficiente um crime doloso contra a vida. E que essa pessoa aí acusada seja o autor. Aí vai para o plenário. E no plenário então, quem vai julgar? É o juiz togado? Não, o juiz togado não julga. Quem julga quem vai julgar isso aí? São 7 pessoas da sociedade. Como é que é essa escolha? Alguns se inscrevem, mas na maior parte das vezes se oficia para alguns órgãos, ou para o TRE, ou para alguns órgãos públicos, pedindo nomes. E aí essas pessoas são convocadas. Mas isso é aleatoriamente, eu posso receber uma carta em casa e falar aí? Qualquer um. É mesmo? Tipo mesário, assim. Isso, exatamente. Caramba. E essas pessoas são convocadas. No Rio de Janeiro, na capital, são 4 tribunais do júri. Então, cada tribunal do júri tem a sua lista de convocação. No meu tribunal, de 2 em 2 meses. Então, de 2 em 2 meses são convocadas cerca de 150, 200 pessoas. E são pessoas, assim, das mais variadas. Você pode ter médico, pedreiro, engenheiro, profissional liberal. Você pode ter advogado, você pode ter qualquer pessoa ali. Elas são 200 que ficam à disposição? Normalmente se chama 200, mas não tem 200, porque algumas morreram, algumas estão em cargos que são incompatíveis. Um militar, por exemplo, não pode. Policial também não, né? Também não. Então, aí chamam 200, se aparecerem 100, nós ficamos felizes. Normalmente aparecem umas 80. E aí cada sessão, ou seja, em cada julgamento, são sorteados 7 pessoas. Para serem sorteadas 7 pessoas, 15 tem que estar presentes. Nós temos que ter 15 jurados presentes. Porque o Ministério Público tem direito a 3 recusas imotivadas e a defesa também, 3 recusas imotivadas. Então, tem 15 presentes. Aí, 7 são sorteados e são os 7 que vão julgar. Aí, nessa sessão lá, o Ministério Público fala 1h30, depois a defesa fala 1h30. Aí, o Ministério Público escolhe, vou à réplica ou não. Se o Ministério Público for à réplica, fala mais 1 hora, até 1 hora, e a defesa até 1 hora. Depois disso,
esses jurados são recolhidos a uma sala secreta. Porque aqui no Brasil, a regra é de incomunicabilidade. Ou seja, um jurado não pode falar absolutamente nada com qualquer outra pessoa, inclusive com os outros jurados, porque senão tem nulidade. A gente vê nos filmes americanos que eles se reúnem para deliberar, né? Então eles ficam discutindo. Aqui, se isso acontecer, é tudo nulo, não pode. Porque a ideia do legislador é que um não pode influenciar o outro. Uhum. Também, durante a minha fala, um jurado não pode falar nada, não pode manifestar que está concordando ou discordando de mim ou da defesa. Também está nulo, se isso acontecer. Dormiu, está nulo Se também. balançar a cabeça assim... Dissolve o conselho. Dissolve o conselho. Já aconteceu do jurado eu falar e ele concordar tanto que ele completava a minha frase. Aí dissolve o conselho. Já aconteceu de eu estar falando, a jurada começar a chorar. Dissolve o conselho. Entendeu? Porque não pode expressar nenhuma... Por isso que vai na madrugada. Porque você falou assim, pô, 1h30, tá 3, mais 1 hora, dá 5 horas. Isso se tiver um réu Mas os caras falam assim que tem isso julgamento de 24 horas, 3 dias. Mas por quê? Porque a gente escuta testemunhas também. Ah, tá. E se tiver mais de um réu, o tempo aumenta. Então, essa 1h30 é só para defender a sua tese, a sua... 1h30 eu falo. Aí a defesa fala até 1h30, né? Tá. Até 1h30. Aí depois eu volto, se eu quiser, 1 hora, e a defesa mais 1 hora. Se, tem mais de um réu, são 2 réus. Ou mais. Aí, ao invés de eu falar 1h30, eu posso falar até 2h30. E na réplica, 2 horas também. E é o mesmo tempo para as partes, claro. Bom, aí depois disso, o jurado vai para uma sala secreta. Aí tem uma tábua, assim, entre um e outro, para que ele não veja o voto. Ele recebe sim e não. E tem uma listinha de perguntas. Essa lista de perguntas é acusação. Tipo, no dia tal, tantas horas, em tal local, a vítima foi ferida com um disparo de arma de fogo e veio à morte. Uma pergunta, que a gente chama de materialidade. Uhum. Aí, na outra pergunta, o réu fulaninho tal foi o autor do crime a ser narrado? Depois, o jurado absolve e depois as qualificadoras. Aí responde sim ou não? Sim ou não. Vai botando numa urna. Vocês que elaboram as perguntas. É a promotoria que elabora a pergunta? Na verdade, essa padrão? pergunta é uma pergunta que ela espelha a acusação. Uhum. Tá? A gente não elabora na hora uma pergunta. É o que está na acusação. A acusação está lá falando, olha, no dia 15 de novembro de 2022, o denunciado, consciente voluntariamente, com intenção de matar, efetuou o disparo de arma de fogo contra o João. O crime aconteceu por motivo torpe, uma vingança, porque ele estava insatisfeito com o barulho da música do vizinho. Uhum. Assim, que é uma qualificadora. Então, cada qualificadora é uma pergunta. Se foi ele, é outra pergunta. Se há uma causa, e se for uma tese da defesa, também tem que perguntar. Então, está tudo ali. A tese da acusação, que a acusação está propondo. Você tem que dizer sim ou não, não precisa ficar pensando, não precisa ficar... Não, sim ou não, ela coloca lá o votinho. Sim ou não. Então, cada pergunta tem um sim ou não, sim ou não. Aí que o juiz de direito, o juiz togado, vai dar a sentença com base naquela decisão dos jurados. Aí ele vai, o que ele vai fazer? Fundamentar, com base na decisão dos jurados, a pena dele. E com base nas circunstâncias do fato, dos antecedentes. Mas essa questão do júri, ela precisa ser só, assim, melhor vista, né? Porque tem pessoas que acham, o júri absolve. Gente, não absolve, não. O júri condena muito quando tem que condenar. Por quê? Porque ele julga com a íntima convicção, mas ele está na sociedade, ele sabe, por exemplo, o que um traficante faz, o que um miliciano faz, e ele sabe quando a pessoa que chega ali fala o não, e esse não, não foi ele, é tão expressivo de um sim. Então, isso é o que é mais importante, porque se a tua justiça é uma justiça de formalidade de papel, de 1000 teses jurídicas lindas, mas que nada tem a ver com o que a sociedade quer, não é justiça. Isso não tem nada a ver com a justiça. Justiça é quando aquela decisão espelha o que a sociedade quer. Isso é que é justiça.